Boa noite, está começando mais um programa Café com Vodka, nessa sexta-feira à noite. Para quem não foi para balada, para quem não foi se divertir, uma boa opção para essa sexta-feira, para curtir com a gente. Ficar com a gente, saber algumas notícias, não é, Bruno? Exatamente. Vamos começar com quem tá bombando? Vamos Começar com quem tá bombando? Vamos fechar aqui, ó. Vamos fechar na Lília Cabral, o Pereirão da novela. O que acontece? Eu nem vou falar muito do Pereirão, não, Bruno. Sabe o que eu queria falar sobre a Lília Cabral? Ó, se vocês quiserem fechar mais um pouquinho, né? Ela linda. É o seguinte, ela deu uma entrevista super legal pra Marie Claire, Bruno, que ela tem 54 anos. Não sei se você sabe. Ela já é uma mulher acima dos 50 anos. E ela já tá há 30 anos na televisão, pessoal. Acontece que nesses 30 anos ela fez trabalhos tão incríveis que a gente não percebeu que esse é o primeiro protagonista dela. A Lília, ela nunca foi protagonista em nenhuma novela. É porque ela faz tanto papel bem feito, né, na verdade, que a gente até passa despercebido um pouco isso, né? Então, e aqui ela conta exatamente isso. Perguntam, se você tivesse pego a primeira protagonista com 25 anos, como é que faz? Como é que você daria conta desse recado? E ela disse, eu não daria conta desse recado. Eu não teria como me despir da vaidade que hoje eu tenho, como fazer isso, eu não teria com 20 e poucos anos. Então é incrível. Nem sempre o protagonista é válido no início da sua carreira. A gente tem aqui um exemplo de uma super atriz que diz que não. No caso dela, não seria. É como se fosse, por exemplo, a maturidade, né? A maturidade não é porque ela foi bem sincera em falar que ela, aos 20 anos, ela jamais faria um papel desse. Porque na maturidade dela, a falta de maturidade dela, ela não conseguiria se envolver tanto com o personagem, né? E isso aí foi ótimo. Ô, Bruno, olha, ela conta aqui, são detalhes, gente, que parece uma besteira, mas ela não faz mais buço, ela pinta o bucinho de louro, assim, ó, pra na rua não ficar, né? Chega lá na hora no estúdio, ela põe um rímel preto pra enfatizar o buço. Ela não faz mais sobrancelha, ela não faz unha. Ela engordou pelo menos 10 quilos. Nossa, assumiu o Pereirão. Né? Ela assumiu o Pereirão. Realmente, essa maturidade de se doar para um personagem dessa maneira, não tô falando só no aspecto físico, tem que ser mental também, gente. Ninguém faz o Pereirão dessa maneira, uma mulher forte, uma mulher que sustenta uma família, que não tem... Assim, sem vivência. Talvez realmente a gente precise ter um pouco mais de idade. Eu gostei muito dessa matéria, Bruno, por isso que eu queria comentar. Eu por incrível que pareça, eu nem sabia que ela que era a primeira protagonista dela. Primeira protagonista. Foi daí esse o gancho mesmo que eu queria. É a primeira protagonista, porque ela é muito premiada, ela tem vários trabalhos no teatro, enfim, em minisséries, etc. Então, é a primeira protagonista da Lília. Maravilhosa, né? Bom, e agora o assunto é sobre uma pesquisa, Renata. Uma pesquisa foi realizada. Você lembra daquela polêmica, né? Começou faz pouquíssimo tempo. Aquela polêmica dos alunos da USP. O tema principal, mais ou menos, foi sobre a maconha. E assim, uma pesquisa foi realizada que a maconha, ela causa caos cognitivo no cérebro. Olha que interessante. E assim, muita gente, até hoje em dia, muita gente tem essa dúvida em relação ao que a maconha pode causar ou danificar. Tem gente que fala que faz bem, né? Então, uma erva, apenas uma erva. Eu acho que os alunos da USP, minha opinião, eles deveriam pensar bem em quanto eles usam dessa erva, porque passaram para uma das melhores universidades do país. Estão queimando neurônio, né? Como que conseguiram? Estão danificando a memória, é verdade, está comprovado, gente. Então, pensa aí no uso terapêutico, como as pessoas dizem, da maconha. Talvez ele não seja tão bom assim quanto você está pensando. Exatamente. Como eu li aqui, o consumo da maconha ele está associado à alteração na concentração e na memória, que pode causar, né, um problema também até de conduta, não só da memória, pode afetar a memória, como também a conduta da pessoa, dos alunos da USP também, né? Então, assim, isso foi já bem estudado, eles comprovaram, usaram para variar, né, as cobaias que são sempre tadinhos dos ratos, né, claro. E o grupo já entrou em acordo, né, com a maconha cannabis e mediram sua atitude com essa elétrica. Eu acho que fica a dica principalmente para o jovem pensar nisso. Exatamente. Esse efeito terapêutico, há controvérsias. Tem um lado bom e tem um lado ruim, como sempre, né? Falando em coisas boas, a Marie Claire traz um concurso maravilhoso para você nesse Natal. A leitora assídua da Marie Claire vai participar do concurso no www
www.globo.com/Marie Claire. É o seguinte, você que leu e lê há vários anos a Marie Claire, escolhe a sua entrevista preferida, aquela que mais te tocou, que foi no fundo do seu coração. Escreve um depoimento sobre essa entrevista marcante. O melhor depoimento ganha 1 ano de Marie Claire grátis e uma entrevista de 2 páginas na edição de janeiro da Marie Claire. Gente, www.globo.com/Marie Claire. Você que é leitora assídua, que é fã da Marie Claire, precisa participar, dá seu depoimento de coração. Quem sabe você ganha 1 ano de revista grátis e ali, linda, em 2 páginas da Marie Claire. Vale a pena. Ok, próxima. Com notícias maravilhosas como a da Pereirão, né, que a gente viu aqui. Bom, e agora, Renata, olha, cada notícia que a gente recebeu essa semana aqui, que foi difícil até a seleção. O chiclete, ele reduz o risco de infecção no ouvido, principalmente para as crianças, né? Criança tem muito esse costume tem mais esse costume de mascar chiclete. E o curioso é que, assim, ao mascar o chiclete, tem o xilitol, né? Que é aquela substância. Mas peraí, assim, reduz a infecção de ouvido? reduz Como a que é infecção de isso? ouvido. Essa eu não tô muito por dentro. Os chicletes que tem mais xilitol, né? Uma substância que usaram até o Trident como uma referência, que é o que tem menos xilitol, e também ele inibe o crescimento de bactérias. Então, assim, agora o medicamento vai ser praticamente anulado, viu? Os médicos já estão falando que agora Quanto o mais medicamento vai ser o próprio mastigar o chiclete. Mas será que não é uma questão de mastigação, né? Aqui da mandíbula? Eu acho que muito mais do que essa coisa de... Tanto que quando a gente é pequeno, tem aquela coisa, quando a gente tá no avião, né? Eu lembrava muito, minha mãe falava isso, masca chiclete, né? Que por isso não ficar com abre aqui, né? Fora aquelas criancinhas agora que vão ficar, né? O banco vai estar cheio de chiclete, mas tudo bem. Nojo. Bom, a gente vai... Vamos para um break. Só que na volta você vai ouvir falar de Amanhecer, O Palhaço, filmes nacionais e internacionais que estão bombando nas salas de cinema do país. Exatamente. Johnny Walker. Se beber, não dirija. Bom, estamos de volta com mais um Café com Vodka e, como prometido, vamos falar sobre esses filmes, principalmente sobre o Amanhecer, né, Renata? Agora teve a estreia do Amanhecer nesse final de semana passado e que foi uma surpresa que foram 600 mil pessoas no primeiro dia, na estreia. 600 mil pessoas foram assistir, comparecer ao Amanhecer Parte 1. E assim, o que eu acho um pouco, assim, que as pessoas se apegam muito em relação a isso, 600 mil pessoas. Mas, segundo dados, mais de 1.100 salas simultaneamente passaram esse filme Amanhecer. Então, a explicação tá aí, Bruno. Aí todo mundo admira, esse filme internacional, ele ganha uma projeção grande porque ele é distribuído em muito mais salas de cinema do que a maioria dos filmes nacionais. O que, gente, não é uma discussão. Essa discussão, ela é muito chata e ela vem de muitos anos. Eu prefiro falar que O Palhaço, que é um filme nacional, estrelado e dirigido pelo Selton Mello, ele não tem tantas salas, ele não é distribuído em tantas salas de cinema, mas é um filme que vale a pena você ver. Crítica maravilhosa, simplesmente, né, pelos cenários, pelos diálogos e porque o Selton conseguiu reunir um elenco de primeira qualidade, como o Moacir Franco, com Jackson Antunes, com Zé Bonitinho, com o próprio irmão dele, Danton Mello. É um filme incrível, que vale a pena ser visto, conta a história do palhaço brasileiro, gente. A gente precisa entender isso. Leve o seu filho, é um filme que a família inteira pode ver. Então, Amanhecer, super legal que ele esteja bombando no Brasil. Mas vale dizer que os filmes brasileiros também estão bombando. Só que eles parecem que bombam menos porque eles estão menos distribuídos. É só isso. É tudo questão também de mídia, né? Às vezes onde é vinculado também. E outra coisa, por exemplo, o Amanhecer é uma saga do Crepúsculo, né?
E o que mais admira é que, assim, a previsão é de 1.700.000 pessoas para essa nova saga do Crepúsculo, né? E no filme passado, que foi Eclipse, a gente sempre confunde esses filmes aqui da só saga. Vampiro, né? Eclipse foi, assim, a previsão é bem maior, então, pra a versão anterior, né? Pro filme anterior. Mas isso daí não é uma base para se julgar tanto, né? Isso... Eu acho que é a questão da distribuição. Vale a pena ir ao cinema, vale a pena Quem ver gosta o de filme, vampiro, vale a pena. todos os filmes. Exatamente. Vamos mudar de assunto, falar assim? Não Só vamos mudar de lado. assunto, é mentira minha. Nós vamos falar sobre Continuar um no dos cinema. caras que mais faz cinema no Brasil. Chama-se Lázaro Ramos. Vocês estão cansados de conhecer o grande protagonista do Madame Satã. Se não viu, vê esse filme, vale a pena. O Lázaro, ele conta aqui numa entrevista recente em um jornal, um jornal paulistano, que ele precisa se reinventar. Ele acaba de filmar o Amanhã Nunca Mais, é um filme que ano que vem vai estar em cartaz aqui, em todas as salas de cinema do Brasil. Ele conta a história de um anestesista que não sabe dizer não. Acho que é a condição da maioria das pessoas. E não é um filme só dramático, não, gente. Ele tem essa questão de ser uma pessoa que não consegue dizer não. E ele vai passando por várias situações engraçadas simplesmente para conseguir pegar o bolo de aniversário da filha dele. É o dia do aniversário da criança e ele precisa pegar aquele bolo de aniversário. O cara não consegue dizer não. São 77 minutos de filme e o cara diz não 2 vezes. Você imagina? Nossa. Ele conta pra gente, pra sociedade, como a gente tem dificuldade de dizer não, quando muitas vezes a gente precisa dizer. É impressionante. Nessa entrevista o Lázaro conta sobre o Amanhã Nunca Mais e sobre, enfim, a carreira dele, papel na televisão. Ele estudou até filosofia para tentar fazer, né? Ele entrou bastante. Começou com aquele livro que é um best-seller, O Amor Líquido. Ele leu bastante para poder ter uma noção. O Lázaro é uma figura. Bom, agora vamos falar um pouquinho, continuando de cinema, de entretenimento e cultura, vamos falar um pouquinho também de coisa boa. Estou aqui com o meu iPod, o iPod de 60 GB. O iPod acabou de chegar no mercado, faz um mês, aqui no Brasil já está, ó, todos os aplicativos já estão completamente desbloqueados. E assim, além dos 60 GB, você ouvir música pra caramba, você tem despertador dessa vez, o iPod, a grande herança do nosso Steve Jobs, aqui da Apple. Esse iPod da Apple, além de 60 GB, tem um despertador e tem também o novo aplicativo, o Tunes. O Tunes é um novo aplicativo que você pode ouvir a música, você coloca seu iPod, você liga seu iPod, se você estiver, sei lá, numa balada e você não sabe qual é o nome da música, você liga lá, ó, seu iPod e você já tá sabendo que música tá tocando, maravilhosa, né? Nossa. Então, assim, o Steve Jobs não podia deixar essa, né, ir embora e não deixar uma promoção maravilhosa, um novo produto maravilhoso, que é o que sempre são produtos de referência como ele faz, né? Muito bom. É isso aí. E qual é que é a nossa matéria final, Bruno? Bom, teve aquele lance, agora continuando a gente de cultura, de entretenimento, tem um lance muito interessante em relação àquela coisa de audiência. A Vida da Gente, a novela das 6, né? Que é de Lísia Manso. Novela das 6 da Globo, vale dizer. A autora é a Lísia Manso e dirigida pelo Jaime Monjardim. A novela está sendo maravilhosa, mas assim, o que está sendo muito questionado é o índice. O índice dessa novela da audiência está sendo muito questionado em relação à novela anterior, Cordel Encantado. Você chegou a assistir? Então, mas é difícil, né, bater o Cordel Encantado, Bruno, porque que era uma fotografia maravilhosa, né? É uma novela praticamente toda gravada em película, então não tem muito como você bater isso, né? Então, Exatamente, é uma história maravilhosa, assim. Eles falaram que, assim, a história está sendo maravilhosa, são histórias fortes, eu acho, assim, que não é uma história para se passar em novela das 6, assim, até a fotografia tá tudo muito comentando que tá sendo uma novela mais para as 9. Mas, assim, além de ser uma notícia, ou uma história maravilhosa, histórias maravilhosas, um elenco maravilhoso. Mas e o Jaime, ele tem essa pegada de fazer algumas polêmicas. Acabou o tempo, Bruno. Acabou já? Vamos fazer o seguinte, você vê a gente na próxima sexta-feira novamente, o Café com Vodka volta com tudo. Exatamente. Se você não saiu pra balada, fica com a gente. Próxima sexta-feira. Beijo, tchau.